Fala galera, satisfação em falar com todos vocês. E hoje o tema desse meu comentário é a joia da coroa. O que é a joia da coroa? A base santista, né? Antes, porém, queria agradecer as inúmeras, milhares de participações aí nas lives que nós fizemos durante essa quarentena com os goleiros Sérgio Guedes e Rafael Cabral, o zagueiro Bruno Aguiar, os meio-campistas Robert, Paulo Almeida, Giovani, lateral esquerdo Léo, além do atacante Zé Love. Agora eu vou dar um tempinho, mas tem vídeo novo no canal todo dia. E hoje eu quero falar um pouquinho da base santista e uma declaração do Léo que me chamou muita atenção. E eu concordo indubitavelmente com o jogador que mais títulos ganhou depois da era Pelé. E quando eu perguntei da base santista o que ele achava, ele me disse o seguinte: o forno tá quente, só com uma temperatura menor, tá morno, precisa aquecer ele com uma temperatura maior. E eu acredito indubitavelmente que o Santos vai voltar a ter a temperatura maior no forno santista. Vou fazer uma tração paralela aí na última década. O time de 2010, comandado pelo Luiz Álvaro, altamente vitorioso com 6 títulos, também foi bafejado pela sorte, pelo fato do trabalho feito na administração anterior do presidente Marcelo Teixeira com o seu Zito e seus pares ter sido extremamente proveitoso. Eu publiquei inclusive essa semana que o Santos fez uma engenharia financeira e o presidente Marcelo Teixeira tem seus méritos em manter o Neymar aqui porque ele já estava negociado com o futebol espanhol. Deu um apartamento para ele e fez o plano de carreira que, segundo o Neymar pai, foi uma novidade naquele instante, né? Hoje virou moda, inclusive, entre os clubes do Brasil. A manutenção do Neymar, do Ganso e outros jogadores que vieram da base santista, como o próprio Wesley, foram fundamentais para que o time de 2010 virasse referência e poderia, como disse o próprio Luiz Álvaro, ter sido os Rolling Stones, durado 40 anos, mas infelizmente foi um The Doors, durou 2 anos e meio. Mas o meu comentário não é baseado nessa frase do presidente Luiz Álvaro, e sim da base santista. Infelizmente, a base santista estacionou nos últimos anos. Algumas escolhas feitas por alguns presidentes não foram felizes. E o Santos, que fornecia muita gente para o profissional e mantinha um time competitivo ao longo dos anos, perdeu espaço, tanto no fornecimento de jogadores de qualidade para o time de cima, como na competitividade que tinham com seus rivais. Se não me falha a memória, em 2016, o Santos colocou todos os times nas finais do Campeonato Paulista, sub-11, 13, 15, 17 e 20. Isso não aconteceu mais. O último ano o Santos só colocou o sub-15 e o sub-11 e só venceu com o sub-11. Ou seja, times que não tinham tradição na base, que não revelavam e tão pouco competiam, como o Palmeiras, tomaram o espaço do Santos. O São Paulo, outro grande time revelador, mas que não consegue segurar os seus atletas até o final, para que eles desabrochem no profissional, para aí sim serem vendidos. Normalmente quando chegam no sub-20, alguns já são vendidos, ou com poucas partidas no profissional, como o caso do Luiz Araújo, são vendidos precocemente. Manteve o seu patamar nas categorias de base, chegando a grandes decisões e mantendo times competitivos. O Santos, em razão de escolhas com profissionais que poderiam até ter muita vontade de serem apaixonados pelo Santos, mas não eram grandes conhecedores e não desenvolveram a base santista. E por que eu estou com esse discurso otimista? Porque o Santos, em outubro do ano passado, trouxe o gaúcho Jorge Andrade. Eu pesquisei sobre ele, extremamente capaz, trabalhou na revelação do Alexandre Pato lá no Internacional de Porto Alegre, o Sacha, que hoje é centroavante do Santos. E ele também estava fazendo um trabalho no Figueirense muito bom. E já é perceptível, apesar da pandemia, as paralisações, alguns avanços nas categorias menores do Santos. Campo de sintético, né, que o Santos usa, né, não é grama natural, já estava passando por reformas, já estava havendo um organograma, e a vinda do Renato, o ídolo santista, para trabalhar mais na base do que efetivamente no profissional, é outra bola dentro da gestão. Porque o Renato, ele é um exemplo dentro e fora das 4 linhas. O presidente Marcelo Teixeira, quando dirigiu o Santos na década retrasada, ele colocou muitos ex-jogadores. E alguns deles tinham muita competência e serviam de espelho para a meninada. Qual que é melhor? O Ademir Quintino, que não foi jogador profissional batendo numa bola, dá exemplo um garoto? Ou o Renato, o João Paulo, o Juari, o seu Nenê Belarmino? Claro que um ex-jogador que tem um passado vitorioso, né?
E a ida do Renato para a base, além de ser uma pessoa que conhece bem os bastidores do profissional, vai poder dar essa cancha e esse upgrade para os meninos. Mas voltando ao tema principal, o futebol não é uma ciência exata, que 2 mais 2 sempre vão ser 4 e que você coloca uma fórmula no tubo de ensaio e ela sai prontinha do outro lado. Não. Isso precisa de tempo, precisa de maturação. O fato de o Santos não ter colocado os meninos para jogarem em 2019 não vão fazer com que ele desabroche em 2020. Ainda mais com essa pandemia que atrapalhou bastante. O time de 2002, campeão brasileiro, teve diversos daqueles jogadores jogando com o Geninho e depois com o Celso Roth no ano anterior. E no Copa Rio-São Paulo do mesmo ano de 2002, antes da chegada do Leão. O time de 2010, campeoníssimo da Copa do Brasil e Paulista, teve esses meninos jogando na mão do Wagner Mancini em 2009, que foram finalistas do campeonato estadual e acabaram perdendo a decisão para o rival Corinthians. Não é todo mundo que é Rodrigo e que no primeiro instante que o jogador vai para o time de cima, ele já tem o mesmo desempenho que ele teve na base. Até porque, apesar de ser o mesmo esporte, apesar da bola ter o mesmo peso, o futebol de base é um, o futebol profissional no Brasil é outro, e o futebol no exterior é totalmente diferente. São maneiras táticas, velocidade do jogo empregada totalmente distinta. Então, o jogador precisa de uma adaptação. Quando o jogador profissional sai daqui e vai para o exterior, como disse o Giovani na entrevista última que nós fizemos na live, que o primeiro ano com o Bob Robson ele quase não jogou para desabrochar no ano seguinte e inclusive fazer o gol do bicampeonato espanhol contra o Saragossa, os primeiros meses servem para adaptação, porque são culturas diferentes, maneira de jogar diferente, entendimento do futebol diferente. E o jogador, quando tem essa transição da base para o profissional, também passa por isso. E a torcida do Santos, que é uma torcida paciente, ao contrário da do Trio de Ferro, que exige muito mais dos garotos do que dos jogadores trazidos a peso de ouro de outros concorrentes, o Santos poderia ter usado isso ano passado, mas infelizmente não usou. Chorar pelo leite derramado, eu acho que não vale a pena. Mas eu particularmente acredito que em 2021, 2022, esses meninos que estão sendo trabalhados nas categorias de base e com a retomada de profissionais do mais alto gabarito, como é o Jorge Andrade e o próprio Renato, o Santos tem condições de, num curto espaço de tempo, fornecer jogadores com qualidade, em grande quantidade, para o time profissional. Vamos voltar atrás? Eu acho que o passado serve para a gente ter como parâmetro o que tem que ser feito e o que não deve ser feito. O Santos, com aqueles meninos que foram revelados pelo Zito no Sub-11, 13 e 15, bateu o campeão da Copa do Brasil em 2014, Sub-20, e ganhou 2 Copas São Paulo seguidas, 13 e 14, além de ter sido finalista em 10. Mas falar que a gestão Luiz Álvaro não deixou o seu legado, eu também seria injusto. Deixou sim, talvez não em quantidade absurda de excelentes talentos. Mas se a gente pegar o time comandado pelo Oswaldo de Oliveira em 2014, que foi finalista do Campeonato Paulista e acabou perdendo para o Ituano, mas encantou, enfiou 5 no Corinthians na fase de classificação, mais da metade do time era formado na base. Tínhamos o time que tinha sido campeão da Copa São Paulo e 10 dos 11 jogadores subiram para o time de cima. Diego Cardoso, Stefano Yuri. Alguns não tiveram sobrevida no Santos e foram buscar o seu espaço em outras agremiações. Outros tiveram e permanecem no Santos, como o caso do Alisson, que jogou até de lateral quando o Santos sagrou o campeão da Taça São Paulo em 2013. Outros estão no exterior fazendo sucesso. O Emerson Palmieri não fez tanto sucesso no Santos, mas hoje ele é lateral titular do Chelsea, uma das potências do futebol mundial e que é do maravilhoso e rico futebol da Premier League, o futebol inglês. Por fim, o forno está morno, mas com os profissionais corretos, no lugar certo, na hora certa e com muita aptidão para o trabalho, eu acredito que a temperatura vai se elevar e em médio espaço de tempo, não em curto, também não será em longo, o Santos vai fornecer, como fez na década passada, grandes jogadores em grande quantidade para o time profissional. O problema é que Santos e dinheiro não cabem na mesma frase e o Santos precisava de algo imediato. Mas o imediatismo não será possível, porque esses meninos que estão entrando agora no time de cima
não tiveram a minutagem suficiente para ganhar casca e amadurecer o ano passado. Nunca é tarde. Antes agora do que deixar para depois. Então, que eles peguem a maturidade que necessitam em 2020 para poder desabrochar em 2021. Mas se eu tivesse que apostar num ano correto para que esses meninos brilhassem em grande quantidade e fazer como disse o Elano em entrevista que nos deu lá na Rádio 9 de Julho, um time basicamente formado por jogadores de base com algumas contratações pontuais, eu acredito que isso possa acontecer em 2022. Valeu, galera! Espero que tenham gostado do tema. Se tiverem algumas sugestões, você pode deixar aí. E, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, hein? Clica aí embaixo, à sua direita, em vermelhinho, inscreva-se, ativa o sininho, dá o like, que assim que tivermos novos vídeos aqui no nosso canal no YouTube, você será notificado. Hashtag pronto, falei!